Meus caros náufragos e minhas queridas náufragas, sejam muito bem-vindos a este nosso roteiro Ansiedade Descomplicada. Eu sou o Jota Borgognoni, sou um dos náufragos junto com Francisco Scorsin. E vim aqui hoje apresentar para vocês como vai funcionar o nosso trabalho aqui neste roteiro, tá bom? Por que selecionamos esses conteúdos e como eles estão interligados, tá? A primeira coisa, eu preciso explicar para você o porquê, qual que é a diferença entre roteiro e talvez você já tenha ouvido falar, né? Confraria. Né? Antes de tudo, preciso explicar isso para você. Faz mais ou menos uns 3, vai fazer 4 anos agora em agosto, que eu e o Chico, a gente criou a Confraria dos Náufragos. No começo, a Confraria dos Náufragos eram só cursos. Né? Muitos cursos aí que se você for ver na confraria, alguns cursos são lá, quando tudo era mato. A gente criava alguns cursos, as pessoas compravam esses cursos e ok. Depois de um tempo, a gente percebeu que seria interessante criar um site por assinatura. E foi aí que nós criamos a Confraria dos Náufragos. Ou seja, a pessoa paga ali uma assinatura mensal, anual, enfim, assina o plano e tem todos os nossos conteúdos. Acontece que com o passar do tempo, todos os nossos conteúdos viraram muitos conteúdos. Viraram conteúdo de uma vida, entende? Hoje em dia, somando a Confraria dos Náufragos e a Escola de Navegantes, que é um plus da nossa confraria, né? Uma confraria premium, vamos dizer assim. Somando tudo que a gente já gravou para a confraria, para o nosso site de assinatura, nós temos mais de 700 aulas. Então é óbvio que quanto mais opção e quanto mais conteúdo a gente vai lançando, acaba entrando naquela síndrome do Netflix, sabe? Você entra na Netflix e fica ali, é tanto filme, é tanta série que não sabe nem por onde começar. E a gente começou a perceber isso. A gente começou a perceber que muitos confrades que entravam na confraria achavam tudo muito legal, mas não sabia por onde começar. Então eu e o Chico pensamos, para a gente poder resolver isso e para as pessoas, né, poderem realmente ser resgatadas nos seus naufrágios, né, por que não criar roteiros? Roteiros em que a pessoa pode participar do roteiro, né, adquirir aquele roteiro, vai ter os conteúdos ideais para aquele tipo de naufrágio, vai ter as boias ideais para aquele tipo de naufrágio, e a gente sabe que com certeza a gente vai poder ajudar a pessoa de forma objetiva. Então é assim que criamos esse roteiro, né, essa ideia de roteiro. O primeiro roteiro é esse de ansiedade, tá? Então o que você vai ver aqui, meu caro, são conteúdos que, alguns deles, estão na nossa confraria, como é a Masterclass de Ansiedade, como é o Clube do Cinema Toque Toque, já estão na confraria. Se você não tivesse aqui no nosso roteiro, tivesse na conferência, ia ter acesso a isso. Porém, como a gente percebeu que é um roteiro de ansiedade, por que não criar outros conteúdos? E então a gente bolou a ideia de ter a aula bolou é ótima, né? Teve a ideia, criou, né, essa ideia do Chico fazer um relato dele como um ansioso crônico e também ter esse encontro com a nossa Marujota, a nossa colega aqui de trabalho, que é a psiquiatra Patrícia Mello. Tá? Então foi essa a ideia. Por isso que nós criamos esse roteiro. Por isso que a dinâmica deste roteiro é diferente da dinâmica da confraria. Então, quais são os conteúdos que nós teremos aqui nesse roteiro e por que foram esses conteúdos que a gente selecionou? O primeiro conteúdo que você vai ter aqui, e que é a nossa primeira indicação, é uma ordem mesmo, o primeiro conteúdo que você vai ter aqui é a Masterclass sobre ansiedade, que eu gravei lá em 2017, se eu não me engano. Não, meu filho tinha nascido em 2018. Gravei em 2018. Masterclass sobre ansiedade. Na Masterclass sobre ansiedade, qual que é o objetivo? Por que começar com ela? Porque ali eu consigo dar para você explicar como que funciona a realidade da expectativa natural do ser humano e quando que ela se torna, de certa forma, patológica, que seria a ansiedade. Qual é a dinâmica da ansiedade? Qual é a definição da ansiedade? Também explico para você quais são as formas de você poder perceber como essa dinâmica funciona em você. Né? Vai ter uma hora ali na Masterclass que eu explico para você a diferença entre enxergar possibilidades e escolher uma possibilidade dessa para ser uma necessidade. Vão ter coisas bem interessantes ali. E por final, eu dou algumas dicas de como você pode sair desse ciclo, dessa dinâmica da ansiedade. Então a Masterclass de Ansiedade é uma porta de entrada, já que a ansiedade é descomplicada, eu dou uma descomplicada ali mesmo. Eu te explico muito bem algumas dinâmicas e principalmente eu dou aquele conceito que é a base do nosso trabalho aqui. Que é o quê? Ansiedade é desejo de controle mais medo de errar ou medo de perder. Né? Ou seja, essa é a base e está ali muito bem explicado nessa primeira Masterclass.
Depois de você assistir, então, a Masterclass, ou seja, você conseguir entender a nossa definição de ansiedade, conseguir entender os seus mecanismos internos, como que funciona a dinâmica da ansiedade, como você pode, junto com a imaginação, conseguir descomplicar um pouco essa ansiedade, né, ter essa saída para a ansiedade, a gente traz aqui nesse roteiro o Clube do Cinema de Tok Tok, que é um filme argentino, se eu não me engano, é da Netflix, tá na Netflix, até pelo menos agora que eu estou gravando essa aula tá na Netflix, e ali nesse filme, Tok Tok é sobre pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, com TOC. Porém, é um filme que, com humor e com uma certa leveza, consegue trazer um pouco conversar um pouco e te dar alguns exemplos do que é uma pessoa com uma ansiedade muito exacerbada, mas que também a gente pode se reconhecer nessas pessoas. Ou seja, quem tem um TOC, quem tem um transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes esse TOC ele é desencadeado por causa de um gatilho de ansiedade. Então, o filme vai te ajudar a complementar a Masterclass no sentido de te dar uma imagem, te dar uma história em que você percebe pacientes ansiosos, e até mesmo ansiosos crônicos, com transtorno obsessivo-compulsivo, mas que vai te dar uma luz, vai te dar um espelho do quanto a gente também não se parece com eles. E o quanto o que eles fazem no filme também não é algo que nós poderíamos fazer na nossa vida e às vezes a gente não faz, tá bom? Depois disso, nós temos o conteúdo Relato e Dicas de Ansioso Crônico. Aí é o conteúdo exclusivo desse roteiro. Quem está na confraria não tem acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo exclusivo desse nosso roteiro Ansiedade Descomplicada, né, o primeiro conteúdo exclusivo, é o quê? É o Chico vindo aqui e falando para vocês como que é ele, como que é a percepção dele como ansioso e quais são as dicas que ele pode dar. Então, assim, realmente, o Chico está sendo muito sincero naquele relato e é um conteúdo muito, ao mesmo tempo, muito engraçado e também, com certeza, vai te dar uma luz e vai poder te dar aí sim você vai poder ver de perto, porque aqui na confraria eu sei, né? Todo mundo gosta de estudo de caso, quando eu e o Chico falamos dos nossos relatos em podcast, essas coisas assim. Então, quem tá na confraria adora isso, né? Então, aqui também a gente traz um pouco desse relato em primeira mão de Francisco Scorsin, falando como que ele se vê como ansioso e quais dicas ele pode te dar. E, por final, nós vamos agendar, né? Vamos ter um encontro com a Patrícia Mello Fernandes, que é a psiquiatra que faz parte do nosso projeto. Como que ela faz parte do nosso projeto? Eu tenho um grupo de supervisão chamado Os Marujotas, né? E a Patrícia é uma dessas pessoas, é a psiquiatra que a gente conta quando a gente está precisando de alguma ajuda, a gente sempre encaminha para a Patrícia. Então vai ter um dia em que a gente vai conversar, né, ao vivo, e vocês vão poder tirar suas dúvidas com a Patrícia, e eu e o Chico vamos conversar com a Patrícia para ela também poder trazer esse olhar da psiquiatria mesmo. Porque muitas vezes a gente pode muito bem ficar conversando sobre psicologia, né, sobre esses meandros, essas dificuldades, e a gente esquece que a gente pode ter uma grande ajuda, um grande auxílio com a psiquiatria. Então a Patrícia vem para fechar esse nosso roteiro, em que você vai conseguir enxergar e dar uma definida e dar uma olhada muito boa na dinâmica da ansiedade, na Masterclass de Ansiedade. Você vai poder ter bons exemplos e até bons exemplos de saída da ansiedade com o Clube do Cinema Tok Tok, em que você vai ter um relato em primeira mão de Francisco Scorsin sobre como é, né, a realidade dele como ansioso, e terminando então com essa conversa com a Patrícia. Tá? Então esse é o nosso roteiro Ansiedade Descomplicada. Vamos agora então à parte prática, da prática. A parte mais funcional, vamos dizer assim. Primeira coisa, você tem acesso a esses conteúdos durante um ano. Por um ano você pode ter acesso a eles e assistir quando você quiser, tá bom? Como tirar as dúvidas, como conversar com a gente. Aqui no Hotmart mesmo, aqui na parte de baixo, tem os comentários. É ali o espaço em que você vai poder tirar dúvidas e nós constantemente estaremos aqui respondendo as suas dúvidas e assim por diante, tá bom? É o melhor jeito de você poder conversar conosco e tirar suas dúvidas, até mesmo porque a dúvida que você fizer vai ficar ali para outras pessoas também poderem ler e também poderem, às vezes, tirar a mesma dúvida e também se sentirem respondidas, vamos dizer assim, tá bom? Outra coisa, o nosso quarto conteúdo é um conteúdo que não foi gravado ainda. Se você está assistindo agora, acabou de adquirir o nosso roteiro, né? E você está assistindo agora esse vídeo, né? A conversa com a psiquiatra, com a Patrícia, não foi ainda gravado, não aconteceu ainda. Quando que vai acontecer? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Esse encontro vai ser na segunda semana de agosto, tá bom? Porque daí vai dar tempo de você assistir os conteúdos,
né, a Masterclass, o Clube do Cinema, assistir o filme e depois o Clube do Cinema Toque Toque e o relato de um ansioso crônico com o Chico. Depois de você assistir isso, você vai poder levantar suas dúvidas e nesse encontro com a Patrícia você pode tirar suas dúvidas ao vivo ali com ela, tá bom? Mas se você, por uma infelicidade, não puder participar ao vivo, essa aula, né, esse encontro ficará gravado e nós iremos disponibilizar aqui mesmo no Hotmart. Tá bom? Então a nossa conversa com a Patrícia vai ser ao vivo, você vai poder participar, né? Vai ser aí na segunda semana de agosto. E se você não conseguir participar, ou se você quiser reassistir, vai ficar aqui disponível até acabar esse 1 ano de vigência do seu roteiro. Tá? E também a conversa da Patrícia vai ter como você colocar ali embaixo o seu comentário, tudo mais, esse tipo de coisa. Beleza? Então essa é a parte prática, é assim que a gente vai conseguir trabalhar aqui no roteiro, aqui nesse roteiro Ansiedade Descomplicada. Qualquer outra dúvida que você tenha, qualquer outra questão que você tenha, você também tem o acesso ao nosso inbox lá do Instagram, é um pouco disputado, mas você tem acesso ao nosso inbox, ou qualquer outra dúvida mais prática ainda, se você entrar no nosso site, osnáufragos.com.br, tem um botãozinho bem aqui no cantinho, assim, ó, fale com o Wilson, manda uma mensagem pro Wilson, tá? Se for, às vezes, dificuldade sobre pagamento, dificuldade sobre acesso, algumas coisas mais burocráticas, assim, o Wilson pode te ajudar, tá? Mas eu acredito que os conteúdos são muito claros, você vai poder mandar mensagem aqui nos comentários, e então, com a conversa da Patrícia, a gente vai conseguir descomplicar, enfim, a sua ansiedade. Beleza? É isso, eu agradeço muito você que está participando desse conteúdo, desse roteiro. Eu agradeço muito a sua participação. De certa forma, é o nosso projeto piloto. A gente está muito feliz de estar aqui, trazendo uma nova forma de trabalhar os nossos conteúdos, trazer uma nova forma de conseguir te dar uma boia e conseguir te resgatar dessa ansiedade, para a gente parar de ser ansioso, parar de suar, tremer perna, dar caganeira, bater, sabe? Não dormir, comer demais, Chega desse negócio de ser tão ansioso assim. Eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente. Beleza? É isso então. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau.